I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e curte a nossa página também lá no Facebook. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Duda e hoje eu vim contar mais uma historinha pra vocês, tá legal? Antes de começarmos a historinha, vamos falar um pouco sobre atitudes e consequência? Tipo assim, se você faz alguma coisa que é ruim pra vocês, mesmo sabendo que depois vai vir as consequências, então por que você faz? Então, a tia trouxe aqui alguns exemplos para ensinar melhor, tá bom? Uma atitude. Fico brincando e não estudo. O que será que vai acontecer se você brinca e resolve não estudar? Qual será a consequência? A consequência é tirar notas baixas. Você teve a atitude de não estudar, de brincar e não estudar, e gerou uma consequência ruim de tirar notas baixas. E o que é que vai acontecer? Você vai ficar muito triste, porque você viu que aquele coleguinha da sua sala tirou uma nota boa e acabou passando de ano. E você não, você tirou uma nota baixa e acabou reprovando. Então, isso é uma atitude que gerou uma consequência ruim. Outra atitude. Assistir filmes de terror. O que será que vai acontecer se eu vejo um filme de terror? Qual será a consequência? Qual será? Fico com muito medo e acabo não dormindo bem. E no outro dia fico cansado para ir à escola. Então o que acontece? Você tomou uma atitude errada de assistir um filme ruim que gerou uma consequência ruim para você. Você ficou com medo, não conseguiu dormir, você ficou vendo coisas, imaginando coisas. Então, vamos mudar essa atitude. Outra atitude. Brigo com todos, mesmo sabendo que brigar não leva a nada. Se você toma a atitude de brigar com todos, qual será a consequência? A consequência é ninguém vai querer ficar perto de você. Quem quer ficar perto de criança que briga? Eu não gosto, eu não quero. Então, o que acontece? A atitude que você tomou de brigar com todos gerou uma consequência que vai te deixar muito triste. Por quê? Porque ninguém vai querer brincar com você, ninguém vai querer ficar perto de você. Então, o que você precisa? Mudar essa atitude. Então, crianças, hoje estamos vendo que atitudes têm consequências, exatamente. Se eu brigo, ninguém vai querer ficar perto de mim. Se eu assisto um filme de terror, eu fico com muito medo e não consigo dormir bem. Mas o que a gente tem que fazer? Temos que ter atitudes corretas para colher o quê? Boas consequências. A Bíblia diz que nós temos que buscar ter sabedoria. Mas aí você me pergunta, tia, o que é sabedoria? O que será que é a sabedoria? Sabedoria, crianças, é algo que vale muito mais que dinheiro. É saber fazer as coisas de maneira correta. Você tem que saber o que é certo. A Bíblia diz em Tiago 1,5 que, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, crianças, sabedoria é algo que só Deus pode dar. Então, para isso, temos que orar. Então, vamos orar com a tia antes de começar a historinha? Vamos lá, faz a casinha de oração, fecha os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu, tá legal? Vamos lá.
Papai do céu, muito obrigada por esse dia de hoje, Deus. Obrigada pela vida da minha família, da minha mamãe, do meu papai. Obrigada, Senhor, por cuidar dos meus pastores. Senhor, eu te peço sabedoria, Senhor, para que possamos fazer boas atitudes, ter boas atitudes e colher boas consequências. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a historinha de hoje fala sobre esse rei, um rei muito sábio. E o título da história é A Sabedoria do Rei Salomão. Crianças, a historinha hoje vai ser contada de uma maneira bem diferente e bem legal. Olha aqui, preste atenção. Hoje a historinha vai ser contada dentro do coração do rei Salomão. Olha só que legal, né? Interessante, né? Então, o versículo sobre a historinha está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Salomão era um dos filhos do rei Davi. Vocês se lembram quem foi Davi? Davi, aquele menino baixinho que lutou contra um gigante chamado Golias. Davi, ele foi grande rei de Israel, sabe? Quando Davi ficou bem velhinho, mas bem velhinho, ele não pôde mais governar Israel. Então, passou para Salomão, seu filho, que começou a reinar em seu lugar. Davi teve um reinado dado por Deus, um reinado de muitas vitórias. Davi conquistou muitas vitórias para o povo de Deus. Ele teve um reinado muito próspero e teve muitas conquistas. Mas antes de partir, ele deu alguns conselhos para Salomão. Vamos descobrir que conselhos foram esses? São conselhos que falam sobre atitudes e consequências. E um desses conselhos foi: tenha coragem para fazer as coisas certas. E o segundo conselho foi obedecer às leis e mandamentos do Senhor. Então, é uma atitude, obedecer às leis e mandamentos do Senhor. E qual seria as consequências? As consequências seria que Deus iria cumprir as promessas e bênçãos na vida de Salomão. Nossa, que consequência boa, né? Muito bom. E o terceiro conselho foi: faça o que o Senhor manda. É uma atitude, fazer o que o Senhor mandar. E qual seria a consequência? A consequência, ele seria bem-sucedido em tudo o que fizesse. Então, é uma atitude boa que iria trazer uma coisa boa. E foi assim que Davi aconselhou seu filho Salomão antes de morrer. Olha aqui, Davi passando a coroa para o rei Salomão. E agora, Salomão começa a reinar. Salomão assumiu o seu reinado. Um dia, ele fez uma viagem e ele estava num lugar onde havia muitos profetas do Senhor. E os homens de Deus começavam a profetizar sobre a vida dele. Durante a noite, ele ficou muito cansado e acabou dormindo. De repente, Salomão teve um sonho. E nesse sonho, sabe quem apareceu para ele, crianças? Para Salomão? Nesse sonho, Deus apareceu para ele e falou assim: Salomão, peça tudo o que você quiser e eu te darei. Crianças, o que será que o rei Salomão pediu a Deus? Será que o rei Salomão pediu a Deus muitas riquezas? Pediu muito dinheiro? Será que foi esse o pedido do rei Salomão? Não. Então, Salomão pediu algo muito importante. Sabe o que ele pediu a Deus? Salomão
disse para Deus: Deus, me dá sabedoria para governar esse povo e fazer a coisa certa. E Deus se agradou muito desse pedido. E Deus não deu só sabedoria, Deus deu sabedoria e muitas riquezas. Olha que legal! E Salomão foi considerado um dos homens mais sábios do mundo, não por causa dele, mas porque Deus deu a sabedoria para ele. As pessoas traziam causas muito difíceis para ele julgar, e uma dessas causas foi a de duas mulheres, que está em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Vou contar agora essa história dessas duas mulheres, tá bom? Certo dia, duas mulheres tiveram um filho cada uma, e as duas moravam na mesma casa. E o bebê de uma delas havia morrido. Então, numa noite, a mulher que teve o bebê morto foi lá, roubou o bebê vivo da outra. E a mãe do bebê vivo percebeu que essa mulher teria roubado o seu bebê. Ela teria colocado aqui. Ela entrou no quarto dessa outra e colocou o bebê morto no lugar do bebê dela e fez a troca. Então, essa mãe percebeu que o bebê dela teria sido roubado. E as duas foram levadas até o rei Salomão para que ele julgasse essa causa. Chegando lá, elas começaram a discutir para o rei Salomão. Uma falou que a outra tinha roubado o bebê da outra, a outra falou que não, começou a mentir. Então o rei pensou e usou da sua sabedoria que Deus havia lhe dado. Aí o rei falou para o seu soldado: traga-me uma espada e divida a criança ao meio e dê metade para cada uma. Então a mulher que roubou o bebê falou: eu, por mim, podem dividir a criança e dar metade para mim, metade para a outra. Nossa, que mãe é essa? Nenhuma mãe teria uma mente de falar assim, não é verdade? De deixar alguém machucar o seu bebê. Então, olha que coisa, hein? Então, essa, com certeza, não é uma mãe de verdade. Não é a mãe do bebê. Então, a outra mulher intercedeu por seu filho e falou: não, por favor, meu rei, não mate o meu filho. Pode dar o menino para ela, mas não o machuque, por favor. E foi assim que o rei Salomão percebeu que ela era a verdadeira mãe do bebê. Por quê? Porque ele viu que a mulher não queria que machucasse a criança. Ela teve o cuidado. Ela falou: o bebê é meu, mas pode dar para ela, mas por favor, não o machuque. E foi aí que ele usou da sua sabedoria e ele percebeu que essa era a verdadeira mãe. Então, crianças, essa foi um pouco da história do rei Salomão. E espero que vocês tenham gostado e aprendido com o rei Salomão. E lembre-se de sempre orar e pedir a Deus muita sabedoria para que vocês façam o que é certo. Ter boas atitudes que possam gerar boas consequências, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.